a Taesa mostrou o resultado no primeiro trimestre de 2024. E como tem acontecido nos últimos meses, desde o ano de 2023, tem se criado no mercado um alarmismo em relação à Taesa, porque boa parte do mercado ele não consegue ter essa visão de que você tem empresas boas é para o longo prazo, não é para o curto prazo, a não ser quando a pessoa é trader. É o exemplo, as notícias que têm surgido em relação à Taesa, trazendo um alarmismo muito grande, que faz com que um investidor venda as ações antes do tempo e perca boa parte do retorno das ações no longo prazo. Por isso, hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à Taesa, aos dividendos dela, siga aqui nosso canal que vocês vão compreender que o mercado, na maior parte do tempo, está vendendo ilusões para o investidor. Traz para o investidor aquela expectativa de curto prazo, de vende hoje, recompra amanhã, e isso não dá resultado se você não é trader, se você pensa no futuro, se você quer investir pensando em construir patrimônio, que é nossa lógica aqui de investimento. A Taesa é uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira no quesito lucro líquido e distribuição de dividendos. Nessa área de energia elétrica, ela está entre uma das maiores transmissoras do Brasil. E a Taesa tem mais de 10 anos na Bolsa de Valores e em todos os anos ela apresentou lucro líquido. Quer dizer que todos os anos o lucro líquido foi bom? Não, teve anos que o lucro líquido houve uma pequena redução. Empresas de transmissão de energia, boa parte da receita vem da composição dos reajustes ditados pela inflação. O que acontece com a Taesa é que boa parte das transmissoras dela ligada ao GPM, ou seja, é o GPM calculado pelo IBGE, que é um índice muito ligado a commodities e preço do atacado. E esse índice tem uma grande variação. Tem anos que ele cai muito, tem anos que ele sobe muito. A Taesa também trouxe informação aqui que ela vai diminuir o lucro, a distribuição de lucro líquido nesse primeiro trimestre. Aqui é uma matéria no final do ano passado. O banco recomenda vender ações da Taesa. E aqui, BBI rebaixa a Taesa à venda e reitera a recomendação neutra para Lupay e ISA-CETEP. Dividendos da Taesa vão minguar. A analista que fez o alerta em 2023 recomenda outras 5 ações para buscar proventos agora. Aqui outra matéria, 1 ano fora dos leilões da Anael. Taesa calcula que é hora de voltar. Eu tenho a Taesa aqui desde 2014, ou seja, já tem uma década que eu sou acionista dela. Claro, iniciei aqui com R$ 895, bloqueei algumas informações pessoais, né, por óbvio, mas a partir daquele momento eu comecei a investir na Taesa, sempre aportando mais. E o que eu percebi nesses últimos anos é de que a empresa ela é uma empresa muito promissora para quem busca empresas com rentabilidade, com boa distribuição de dividendos. Teve ano que a Taesa me surpreendeu positivamente, entregando dividendos que eu não esperava. Teve anos que foi o contrário, que eu esperava receber muito dividendo dela e eu não recebi. Por que isso acontece? Porque com qualquer empresa, ela depende do mercado que ela atua. E o mercado da Taesa é influenciado pelas questões dos reajustes das concessões dela. A empresa, dado o endividamento dela, que está um pouco alto, ela decidiu que nesse ano 75% do lucro líquido regulatório é que será distribuído para os acionistas. E aí sempre vem um alarmismo. Será que a Taesa vai parar de pagar dividendos? É uma ilusão de que não percebe a empresa que está investindo. Pegando aqui pelas análises da empresa aqui em 2017, vejam que o lucro líquido dela aumentou muito até 2015. Em 2015, o lucro líquido dela diminuiu e com isso os dividendos também diminuíram. Já em 2018, o lucro líquido aumentou e a distribuição de dividendos também. Pegando mais recentemente, a empresa teve lucros líquidos muito fortes,
principalmente no ano de 2020 e 2021, e reduzindo em 2023, saindo aqui de 2,2 bilhões de reais para 1,3. Mas olha o tanto de dividendo que ela distribuiu nessa época e agora ela teve de reduzir, porque o lucro líquido dela reduziu. Mas não se compara que é o ano de 2019 e ao ano de 2017. Vejam como a distribuição de dividendos aqui foi por volta de 600 milhões nesses 2 anos. Já no ano de 2020 e 2021, foi mais que o dobro, aqui chegando a quase 3 vezes o valor de 2 anos anteriores. Sempre vem a dúvida, será que é bom vender? Será que é bom comprar? E se esquece que esse tipo de empresa, ela vai te dar rentabilidade, principalmente no dividendos, não no crescimento do preço das ações, porque não é uma empresa de crescimento rápido, é uma empresa de crescimento lento, como dizia Peter Lynch. São empresas que elas demonstram uma vulnerabilidade menor do que uma empresa de crescimento rápido. No entanto, ela não te dá o retorno tão grande na questão da valorização das ações, porque você não vai imaginar que a Taesa triplique o valor do lucro líquido dela em 10 anos, como, por exemplo, o Banco Inter, outros exemplos de empresa de crescimento rápido, como a WEG. Então, é natural que a empresa te dê retorno nos dividendos. Por exemplo, comprei a ação, a primeira vez que eu comprei há 10 anos atrás, hoje, por volta de 100% de retorno na cotação das ações. Mas se for considerado os dividendos, foi mais de 100%. Provavelmente desse primeiro lote que eu comprei aí, o retorno provavelmente de 200% a 300%. Por que essa situação na Taesa acontece? De um ano ela tem lucro muito grande, no outro tem um lucro muito menor e, consequentemente, menos dividendos. Como eu falei com vocês, aqui a Taesa ela depende muito da variação dos índices inflacionários, pois boa parte do retorno dela está atrelado tanto ao IPCA, mas principalmente ao IGPM. E diferente do IPCA, o IGPM ele varia muito, ele tem uma volatilidade grande. Parece uma bolsa de valores. Um ano está subindo demais, no outro ano está caindo demais. O IPCA também varia, mas não na mesma velocidade. Nos últimos 10 anos, eu não me lembro nenhum ano que o IPCA tenha ficado o ano completo negativo. Já o GPM já aconteceu. Não me lembro do IPCA ter passado de 15% ao ano, mas o IGPM já chegou a 30%, como a gente vai ver no próximo slide. Analisando aqui o gráfico, que na linha é o GPM acumulado em 12 meses, sempre pegando os 12 meses anteriores a junho de cada ano, e o lucro líquido anual, considerando o fim do ano, ou seja, 31 de dezembro. O que a gente percebe aqui, plotando esses dois gráficos, é como o IGPM reflete no lucro líquido da Taesa. Por exemplo, no ano de 2017, a Taesa teve um lucro de 649 milhões, um lucro muito baixo, mas o IGPM foi zero. Já aqui no ano de 2021, o lucro líquido dela foi acima de 2 bilhões, mas o IGPM foi de 7,35%. Em 2022, o IGPM, analisando os 12 meses anteriores, de junho, foi 10%. Agora está 6 negativo e agora está 3 negativo até abril desse ano. Claro que a gente tem que esperar finalizar ainda as análises de maio e junho para a gente saber qual vai ser o reajuste das concessões da Taesa. Mas o que fica claro é que o IGPM reflete muito forte no lucro líquido da empresa. A empresa também, ela está tendo aqui muito investimento. Em 2023, o investimento dela foi de 2 bilhões de reais, muito acima do que é a média dos últimos anos. O ano aqui, sem ser o 2022, o último ano sem ser 2023 que ela investiu bastante, foi no ano 2020. Mas mesmo assim foi bem abaixo. Nesse primeiro trimestre ela fez apenas 77 milhões de investimentos. Somando tudo, os investimentos da empresa foi 6,2 bilhões de reais. Então, o que
a gente percebe que a Taesa ela é ligada ao IGPM, porque boa parte das concessões dela está atrelada ao IGPM. Tem mudado nos últimos anos, porque lá no início de 2015, 2016, o IGPM era responsável por cerca de 75% das concessões da Taesa. Agora já está beirando 55%. Com o passar dos anos, esse número tende a reduzir mais ainda. E com isso, você vai ver na Taesa uma volatilidade do resultado muito menor. Qual é a lógica por trás de pedir para vender as ações? É de que você vai achar oportunidade melhor no mercado. Eu temo que isso é uma bobagem, porque o investidor, à medida que ele vende, você corre o risco de pagar imposto e corre o risco de tirar um ativo bom e colocar um ativo ruim na sua carteira. Ao mesmo tempo, nesses momentos que a Taesa cai muito, ela já saiu de R$ 45 e hoje ela está a mais ou menos R$ 35, R$ 36, significa que você consegue aportar com mais facilidade. Com menos dinheiro no bolso, você consegue comprar mais ações da empresa e aproveitar um ciclo benéfico que pode acontecer no futuro. Mas, ao mesmo tempo, a Taesa tem alguns ativos que vão ser renovados ou não pelo governo federal em 2030 a 2032, que é considerável, que é uma parcela importante das receitas dela. No entanto, por minha experiência também, uma situação que vai acontecer daqui a 5 anos é difícil prever, porque a empresa ela pode continuar investindo e substituindo essa receita por outra, ou pode chegar lá e ela conseguir uma renovação com o pagamento de alguma outorga, que é tipo um pagamento para o governo para continuar com aquele ativo, o que seria muito positivo para a empresa, porque ela renovaria por mais 30 anos. Então é isso, pessoal. Não caia nessa lábia de vender as ações da Taesa simplesmente porque teve uma queda no lucro líquido. Isso não é motivo suficiente. É como se a gente pudesse prever em 2017 você vender essas ações da Taesa, em 2018, 2019, como você ia prever que ela ia ter um lucro tão forte em 2021 e 2022? Ninguém prevê. Como agora não dá para prever se ela vai reduzir o lucro líquido para 700 ou 800 milhões. Você tem que focar no longo prazo. Se a empresa está trabalhando certinho, se ela está fazendo o dever de casa, se ela tem um controle rígido sobre as questões financeiras dela. E a Taesa, ao reduzir o lucro, a distribuição do lucro líquido, simplesmente ela está demonstrando que ela tem consciência de que o endividamento da empresa está um pouco alto. É melhor ela reduzir e manter a qualidade de crédito dela do que continuar distribuindo dividendos e desandar e chegar numa situação onde que a qualidade de crédito dela cai muito. Quando ela for no mercado se endividar, o mercado vai recusar endividamento para a Taesa por considerar ou vai cobrar um juro muito alto, porque vai considerar que a empresa é muito arriscada. E um dos maiores exemplos é que você pega a Taesa, todos os financiamentos dela ou vêm de bancos de fomento ou vêm de debêntures. Ela não tem financiamento bancário quase nenhum, ou seja, ela está conseguindo pegar na melhor forma para empresas grandes, que é ir no mercado e vendendo uma debênture de 5, 7, 3 anos, não importa tanto o prazo, ela consegue ter uma liquidez tão boa que o mercado reconhece nela uma qualidade. E isso faz com que os custos dos financiamentos dela reduzam muito. Então, até o próximo vídeo.